Recebemos aqui no estúdio da Nova TV Difusora o professor de Educação Física, Carlos Dias. Ele é graduado em Educação Física pela UFMA, é mestre em Saúde com residência em Nefrologia, feita no Hospital Universitário Presidente Dutra, em São Luís. Atualmente faz doutorado em Biotecnologia em Saúde pela UFMA e também é professor do curso de Educação Física da UFMA Campus Pinheiro. Ele lançou, poucos dias atrás, o livro Exercício Físico e Transplante Renal, uma abordagem com ênfase no sistema nervoso autônomo. Professor Carlos Dias, seja bem-vindo. Bom, o título da sua obra foi escrita pelo senhor e pelo outro professor, então são Cristiano Mostarda, coautores. É um pouco complicado para entender para quem não é da área, então simplifique do que trata o seu livro. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Nossa obra, na verdade, ela vem fazer uma compilação acerca do exercício físico voltado para esse paciente que tem doença renal, que tem alguma complicação renal. Sim. Mais especificamente é aquele paciente que recebeu um rim. Tá? Então ele passou por um processo lá cirúrgico, recebe um novo rim e ele passa agora por todo um cuidado dentro do hospital, onde o exercício físico ele vai ser fundamental também nesse processo. Sim. Por conta de que a hipertensão, geralmente, ela é uma das causas de doença de base que está em torno aí de 70% a 80% nesse paciente. Tá? Então, o exercício físico ele é fundamental também nesse controle da hipertensão, justamente para preservar esse novo rim. Entendi. Agora, uma coisa que eu achei extremamente curioso. O senhor é um professor da área de Educação Física e trata de um tema que geralmente interessaria a médicos, né? Como é que surgiu o interesse para escrever um livro que tem relação com pessoas que sofreram transplante de rins? O que me parece algo incomum para um professor de Educação Física, embora trate aí de atividade física, enfim. Na verdade, esse é um ramo da Educação Física que é voltado para a área da saúde, tá? E nesse sentido, a gente chama de populações especiais, assim como nós poderíamos falar e tratar do idoso, da criança, do hipertenso, do cardiopata, né? Então seria um ramo. O transplantado renal, o paciente com doença renal crônica, ele também ele vai ser amparado por essa vertente da educação física, que logicamente precisa de cuidados muito especiais, no sentido de prescrever um exercício físico adequado, fazer uma avaliação física adequada e a gente tentar controlar ao máximo aquele exercício para que esse exercício não seja prejudicial, né? Porque algumas pessoas elas fazem o exercício físico de maneira desordenada, sem orientação, o que tem um risco muito grande dele vir ter algum acidente cardiovascular, né? Ou até mesmo um infarto fulminante. Então, é muito importante termos o controle da intensidade desse exercício, do volume desse exercício, da densidade desse exercício durante o processo, além da frequência semanal. Será que um paciente desse ele está preparado para fazer quantas vezes na semana, em que intensidade? Como é que eu controlo a intensidade para esse paciente, para essa pessoa que é transplantada renal? Então, essa é a cara da educação física voltada para essa população especial. Ou para outras também, que a gente sempre fala que nesse processo de prescrição do exercício físico requer esse cuidado minucioso para justamente tratar ou prevenir qualquer evento cardiovascular. Agora, o interesse, acho que tem relação com alguma experiência que o senhor teve, porque no seu currículo, residência em nefrologia. Foi aí que surgiu esse interesse para escrever uma obra voltada a uma população especial, a pessoas que têm problemas de rins, mas que precisam da atividade física até para cuidar da saúde? Isso. A compilação desse material, na verdade, ele está voltado aí para o tempo que nós estivemos dedicados, eu e o professor Cristiano Mostarda, nessa área da nefrologia. O Mostarda ele fez o doutorado na USP, voltado na área de nefrologia. Quando veio para o Maranhão, nos encontramos, eu estava na residência multiprofissional, finalizei a residência e saiu alguns artigos publicados na área de transplante renal. E depois de uns 4 anos, que é agora, atualmente, né, resolvemos compilar essas informações, tornar mais didático para o profissional
profissional de educação física, para ele entender como é que prescreve um exercício aeróbio, um exercício resistido, que é o exercício de força, para esse tipo de população. E é importante que os profissionais de educação física também desenvolvam esse tipo de conhecimento, né? Sem dúvida, como nós estamos conversando. A doença que mais mata hoje no mundo é a doença cardiovascular. Um paciente que tem câncer, na verdade, ele vai morrer na maioria das vezes por um acidente, por uma doença cardiovascular, né? Da mesma forma é o paciente com doença renal crônica, né? O risco dele morrer de uma doença cardiovascular está muito aumentado. Quando nós associamos isso ao sedentarismo, e daí a importância do exercício físico, de tirar ele do sedentarismo, porque queremos diminuir o risco de mortalidade desse paciente, então aí a importância da educação física está intervindo. Eu acho que o que eu vou lhe perguntar agora não tenha sido citado de maneira nenhuma na sua obra. Mas hoje se fala muito de uma série de problemas de saúde em função da alimentação, câncer principalmente. Me parece que é uma abordagem nova. Eu não ouvia falar 10 anos atrás de câncer associado a determinado tipo de alimento. Por exemplo, uma vez vi um especialista falando que o câncer de estômago pode ser ocasionado pelo churrasco. E aí ele explicou um processo químico que ocorre no preparo da carne, obviamente que eu não saberia explicar. Problemas renais também estão associados à má qualidade da alimentação. Hoje, pode-se fazer essa associação ou é algo que está ainda em estudo? O que nós temos, né, de comprovação na área, né, é na verdade voltado um pouco para a questão da sobrecarga de sódio, né, comer a comida muito salgada e tudo, então isso tem relação com a alimentação. É relação total com a alimentação, né, até mesmo com a própria questão da saúde do alimento de maneira geral, porque justamente você preserva esse rim, você desgasta menos ele, e aí você diminui os riscos de você levar a uma doença renal ou uma insuficiência renal por conta alimentar, né? Tanto é que tem todo um cuidado, principalmente com o paciente que ele já tem alguma complicação renal, algum tipo de infecção renal, então tem que ter um cuidado total com a alimentação dele. E o açúcar também? Você fala de sódio, sim, açúcar também? Sim, sem dúvida. Hoje, como nunca se viu, muitos casos de diabetes, enfim, falam de refrigerante, de um excesso de açúcar de má qualidade, se bem que para mim açúcar é açúcar, enfim. Açúcar também está associado à saúde dos rins? Sem dúvida. Diabetes, né? Diabetes mellitus é uma outra doença, no caso, acho que é a segunda doença que leva também ao paciente a ter a doença renal crônica, a insuficiência renal crônica. A gente fala muito hoje da síndrome metabólica, né? Essa síndrome metabólica ela é ocasionada justamente pela excessiva ingestão de açúcar, né? De glicose, né? E aí você tem aquela barriguinha aumentada no homem, na mulher, concentração de gordura central. Então tudo isso, a própria gordura, né? O colesterol aumentado de maneira geral vai levar riscos, né, renais para esse paciente ou então para uma pessoa comum, né? Professor Carlos Dias, uma última pergunta. O seu livro, ele atenderia a qual público? Especificamente professores de educação física ou a uma gama maior de profissionais que podem e deveriam se interessar por essa leitura? Bem especificamente, nós costumamos, como fizemos parte de uma residência multiprofissional, a gente costuma dizer que para toda essa comunidade, nutrição, enfermagem, os próprios médicos, fisioterapeutas, eles deveriam ter acesso a esse material. Por conta de quê? Justamente para entender de que maneira o exercício ele poderia ser prescrito da maneira mais adequada possível, né? Não que vai prescrever, logicamente, cada profissional ele vai estar habilitado para uma função, né? Mas de ter esse conhecimento, né? E até mesmo de saber fazer um direcionamento. Procure profissional tal porque ele está habilitado, então profissional tal ele vai fazer determinada função e vai conseguir cumprir com as necessidades, com o que for necessário, né? E onde é possível adquirir o seu livro? Esse livro ele é online, né? Novas edições acadêmicas, né? Então pode colocar o nome do livro. Não está em livrarias. Não está em livrarias. Ele é um novo modelo, né? Que essa editora ela imprime mediante os pedidos, né? Você faz a solicitação, compra online, compra no site, né? www.books.com e aí o livro chega para você. Repita o site? www.books.com.
Muito bem, só para repetir, é um livro que tem a você como autor, Carlos Dias, e o coautor? Cristiano Mostarda. Cristiano Mostarda. Cristiano Mostarda é professor do campus da UFMA de São Luís. Exercício físico e transplante renal. Uma abordagem com ênfase no sistema nervoso autônomo. Professor, parabéns pela obra e eu espero que seja bastante adquirida. Sim, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, né? Inclusive ontem tivemos um aluno nosso que teve um infarto aqui na APA, né? Então, realmente esses cuidados com o exercício físico, eu não sei a causa, né? Então, não vou me aprofundar nisso, mas falar dos riscos, na verdade, de você fazer um exercício físico sem uma prescrição, né? Sem uma orientação, sem um check-up anterior. Os cardiologistas, na verdade, eles até garantem aquele diagnóstico, aquela que você está bem naquele momento, né? Sim. Porque ele faz uma intensidade geralmente diminuída, você sai somente do nível de estacionário, né? E você parte para um movimento e tudo, tem um esforço, mas cada ambiente, cada momento, ele causa um estresse diferente, né? Sol quente, calor, sol quente, calor. Ontem, inclusive, estava muito quente. Estava muito quente. Estava marcando 33 graus, hoje o clima está mais ameno, né? Então, um fator que não interfere. leva em conta no caso de um cardiologista avaliar, porque você está numa sala com ar-condicionado. Ambiente controlado, né? Então fica aqui, na verdade, esse alerta, né, pra gente. A gente fica muito triste, era um aluno nosso do campus aqui de Pinheiro, da Educação Física. Acho que ele tinha em média de 29 a 30 anos, eu não sei precisar, tá? Mas aqui fica as nossas condolências e o alerta, na verdade, para a população de maneira geral. Inclusive, quando há teste físico para concurso da PM, sempre jovens estão morrendo, né? Quer dizer, conhecimentos de educação física precisam ser melhor conhecidos pela população. Acredito que devem ser respeitados. O pessoal talvez não tenha noção do risco que ele está submetendo o organismo dele, né? Quando nós falamos de exercício de alta intensidade, esse exercício geralmente não é benéfico, né? Um atleta, se eu for pensar em um atleta, o atleta ele está ali porque é uma profissão, então logicamente ele vai ter todos os profissionais por trás dele e ele precisa também atingir resultados, né? Então ele vai sofrer lesões, ele vai estar exposto a riscos, né? Então, e a população de maneira geral, ela precisa somente de uma prevenção e entender qual a melhor forma, qual o exercício mais adequado, né? Entendi. Então fica nosso alerta. Professor Carlos Dias, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns e sucesso na venda do livro. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço, né, a audiência do programa, é um excelente programa e parabenizá-lo também pela competência e condução do programa de maneira geral. Obrigado. Intervalo comercial.